Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e nesse ano nós estivemos debruçados pela Bíblia, fazendo considerações, reflexões e leituras sobre alguns livros do Senhor, das Escrituras Sagradas. E hoje não podia ser diferente, É a última quinta-feira do mês de dezembro do ano de 2023 e eu convido você a gente se debruçar um pouquinho mais no livro de Provérbios, no capítulo 14, nos versos 16 a 20 e utilizar essa última quinta-feira do ano para fazer mais uma consideração muito importante. Uma palavra até de esperança, de instrução que vem dos céus, para que a gente possa utilizar as nossas capacidades, as nossas compreensões da melhor forma possível. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, nos versos 16 a 20 e fazer uma vez mais, ou a última vez no ano de 2023, a leitura e as considerações, as reflexões que o Senhor nos traz nessa noite. Vamos lá? O verso 16, ele diz assim do livro de Provérbios, capítulo 14: O sábio, ele teme o mal e ele desvia-se do mal, mas o tolo, ele encoleriza-se e dá-se por seguro. E para essa palavra existe uma palavra complementar que está lá no livro de Provérbios também, mas no capítulo 22, no verso 3, que diz assim, que o prudente ele prevê o mal e ele se esconde, mas os simples passam e acabam pagando. E a lição valiosa que a gente pode tirar desse verso é que, porque todo aquele que pratica a sabedoria, todo aquele que é considerado sábio, como diz o versículo, ou ainda todo aquele que se chama prudente, como o verso declara, ele não foge do mal pela aparência de ser sábio ou estar praticando o mal. Não, na verdade, ele foge do mal por causa do temor verdadeiro de ofender o Senhor. O sábio, o prudente, ele conhece a verdade e ele conhece o tamanho do poder do Senhor. E ele reconhece que não há ato sem consequência e nem assunto que não esteja no alcance do Senhor, seja qual esfera for esse assunto. Mas o que pratica as tolices, ele constantemente peca contra Deus. Ele peca por falta de vigilância, ele peca pela precipitação, ele peca pela impaciência de julgar ser suficiente em si mesmo e de considerar que ele não precisa do Senhor. E nem deve ao Senhor qualquer obrigação. A vida é dele. Ele faz aquilo que ele quiser, pensa a pessoa dessa forma. É uma ilusão, da criatura que não criou a si mesma, mas que rejeita o seu Criador. Veja, é como se o Senhor estivesse ensinando para a gente que na vigilância e na prudência se abriga a sabedoria, mas que elas não são possíveis de serem praticadas se não houver o conhecimento e o entendimento. No verso 17 diz assim, que o que presto se fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más indignações, de má imaginação, será aborrecido. É uma forma que o Senhor nos faz compreender que há consequências. Primeiro, no que se ira, que é presto em irar-se, rápido em irar-se, aquele que se inflama rapidamente, o que hoje em dia a gente chama de passional, de explosivo, aquela pessoa que é facilmente dada ao descontrole, destemperada. Esse que caminha dessa forma e age dessa forma e vive dessa forma, comete loucuras muitas vezes em nome dessa ira, desse rompante, desse instinto, reação de instinto. E esse excesso de reação de sentimento, ele é a expressão dos chamados tolos pelas Escrituras de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 9, diz assim: Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. E aí o Senhor vem nos ensinar uma vez mais que também o que não reage dessa forma exagerada, explosiva, e que ao contrário, ele reprime, quando ofendido, ele reprime a sua raiva e ele fica meditando em formas de se vingar ou ainda maquinando mal em resposta, ele acaba trazendo também para si, sobre si, o ódio dos outros, como consequência.
Então é uma instrução do Senhor para que a gente evite esses dois tipos de atitudes e de reações, porque tanto o irar-se descontroladamente, né, quanto o adiar da ira, mas com malícia, ficar ali maquinando e pensando e meditando numa forma de vingança que seja, né, cruel tanto ou mais, ambos são raízes de mal, ambos são raízes de pecado e ambos são ruins aos olhos do Senhor. Eu ousaria dizer até que o último ele ainda é pior do que o primeiro aos olhos do Senhor, porque é uma maquinação interna, né? É o mal sendo ali planejado, premeditado, e o Senhor ele não se agrada desse tipo de comportamento, desse tipo de pensamento. No verso 18 diz assim: os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. E aí vamos entender que o simples aqui, ele pode ser observado como os ingênuos, como os ignorantes, mas no que se relaciona a comportamento e conhecimento, né? A herança dos que escolhem permanecer nessa situação, veja bem, é a escolha de permanecer dessa forma, porque aos olhos do Senhor, a palavra está no meio de nós revelada, as escrituras estão reveladas, o caminho está revelado. Então, justamente para que a gente conheça a verdade e ela nos liberte, né? Não só do pecado, não só do sofrimento, não só do medo, não só da dor e não só da morte, mas também da ignorância e da loucura, que é a consequência da vida dos que assim escolhem e assim permanecem, né? Então, loucura porque escolhem a ignorância ao invés da sabedoria que vem dos céus, da sabedoria que vem do Senhor. E loucura por preferir muitas vezes praticar o mal ao invés do bem. Mas os prudentes, diz a palavra, né? Eles serão coroados com conhecimento, porque escolhem viver não por si mesmos, mas conforme a sabedoria do Senhor, conforme o conhecimento do Senhor, conforme os preceitos dos céus. Eles possuem essa herança também como consequência, uma herança abençoada. É a herança dos que assim escolhem seguir o caminho, que nem sempre é de facilidade, mas com um futuro, uma esperança de salvação eterna. No verso 19 diz assim que os maus eles inclinam-se perante a face dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. Inevitavelmente, eu digo para você nessa noite, inevitavelmente, todos os dias, de todas as formas, o bem vence. Porque maior é o Senhor do que qualquer armadilha, do que qualquer cilada, do que qualquer inimigo que possa surgir. O Senhor, ele não é como se fosse, ele é vitorioso, ele é invicto, ele é um vitorioso invicto, nunca derrotado. E esse é o nosso Senhor. E nesse verso, ele nos inspira a lembrar com esperança que o mal sempre precisará da ajuda do bom. O mal, ele sempre estará em situação de necessidade. O mal, ele sempre estará no lugar de pedir a intercessão do bom e não o contrário. Porque a ajuda do bom vem do Senhor, que é o bem, e o Senhor não falha. É como se eu convidasse você nesse momento para pensar no Senhor como um general de guerra, um general de guerra. E o mal, ele sempre será colocado em todas as batalhas de joelhos, derrotado perante o Senhor, que é o nosso general invicto. Então, de diversas formas, de várias formas, as escrituras elas relatam, elas demonstram e comprovam isso. E todo aquele que crê todos os dias pode testemunhar a vitória do Senhor sobre qualquer forma que seja de mal. E o verso 20 diz assim: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. Provérbios 19:7 vem para complementar esse verso, que diz assim: todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. E a reflexão fica, né, no nosso coração. É muito fácil ser amigo de quem não precisa da gente. É muito fácil ser amigo de quem não precisa ser servido por nós, né, ajudado por nós. Ou ainda que precise, mas muito de vez em quando e bem superficialmente. É fácil ser amigo e próximo de quem não dependa de nenhuma forma da nossa ajuda.
né? De não depender da nossa ajuda a cada passo, né? De quem a gente olha e vê. É muito fácil ser amigo daquelas pessoas e né? Naquela situação onde aqueles que são nossos amigos, eles têm mais do que a gente ou a mesma coisa, e não que o nosso básico é considerado prosperidade para outro. É fácil ser amigo desse tipo de pessoa, ainda que muitas vezes eles sejam superiores a gente e nos proporcionem vantagens. Mas o Senhor, ele nos ensina nas Escrituras que melhor é dar do que receber. Compartilhar é melhor que reter. E que caridade é reflexo do amor do Senhor, né? O amor ao Senhor dentro de nós. E amar, principalmente, a quem para nós é mais difícil de amar. E auxiliar com presteza, sempre que nós pudermos, seja com oração, seja com recursos materiais, seja com atenção, seja com conselho, seja com cuidados, seja com zelo, né? Fazendo o nosso melhor, como se nós fizéssemos assim, e nós fazemos, porque assim nós fazemos para o Senhor, como diz as Escrituras, escolhendo fazer caridade de todas as formas que pudermos, de coração disposto, de coração contente, de coração submisso ao Senhor. E não nos colocando nesse lugar de que naquele momento nós temos mais, porque tudo o que hoje tem e pode ser ajudador do outro, tem porque o Senhor concedeu. Amanhã pode ser ajudado de alguma outra forma por outro. E assim, o Senhor, ele nos faz perceber que através de diversas coisas, mas nesse momento comento sobre a caridade, ele fortalece a comunhão. E fortalecendo a comunhão, o povo é mais forte e é mais fortalecido em fé, em esperança, em união e em amor. Há uma só voz, muitas vezes, perante aos céus. Então essa são as reflexões desses 5 versos nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia nesse ano, né? De várias reflexões, de várias considerações, de várias leituras, de diversos textos da Palavra de Deus. E se assim o Senhor permitir, na próxima semana, no novo ano de 2024, estarei por aqui, na quinta-feira, continuando as leituras e as reflexões para aprender muito mais do que o Senhor tem a ensinar nos nossos corações. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui, um feliz ano novo e que Deus te abençoe nesse ano de 2024.